Hoje é dia 29 de maio de 2016. A pedidos de pessoas, vamos então através do oráculo, porque é uma evidência. Também falaremos hoje sobre entidades, quais são as prioridades das entidades, qual é a sua capacitação no mundo espiritual e para que são as entidades, por que nós usamos e elas vêm para trabalhar. Então vamos abrir o canal deste lado aqui para que possamos falar sobre isso com autorização do mundo espiritual. Entidades são espíritos, energia cósmica, luz, que vêm para aprimoramento dos espíritos aqui, que vem o aprimoramento espiritual para que possam evoluir, entidades, guias, mentores espirituais. Conforme o grau de evolução da entidade, assim ela trabalha, como os pretos velhos, aqui a carta do eremita, os pretos velhos trabalham num grau de evolução, estão mais evoluídos. Os caboclos, os cósmicos, os herês, estão falando hoje sobre isso, nessas cartas aqui. Os guardiões, os Exus guardiões, trabalham através da transmutação, da estrada e do caminho, ajudando as outras entidades a afastar a energia negativa, espíritos negativos, espíritos trevosos. Porque no mundo aqui, nesse plano espiritual, existe muita guerra de espíritos. Porque um quer mais que o outro, um não quer se encontrar, o outro não aceita a mudança, o outro não se aceita, o outro está sofrendo porque o outro fez o mal. Assim existe a evolução da espécie, a evolução dos espíritos, para que eles estão aqui caminhando. Assim é uma hierarquia cósmica. Um está num patamar mais elevado, o outro está caminhando, um é subordinado. Assim existem as várias formas de espiritualidade. No mundo da Umbanda, aqui onde vamos falar sobre a Umbanda, existem os caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, marinheiros, ciganos, pombogiras, xixus, tantas entidades. Então, cada um tem o seu trabalho específico dentro desta seita, dessa religião, como pensarem. Então, cada um participa de uma forma para trabalhar a sua evolução. Então, não vamos esquecer que eles são espíritos, que trabalham com os outros espíritos, que trabalham na incorporação, porque a incorporação é nada mais do que um espírito falar através do outro, pelo seu chakra, porque a incorporação, às vezes eles somente se encostam no médium, às vezes eles incorporam através do chakra. Então, por indução mental, por telepatia, os espíritos falam, se manifestam. Incorporação, Umbanda, incorporação, entidades, guias, mentores espirituais. Então vamos esclarecer sobre isso hoje, para que as pessoas entendam que não é fora do normal tudo isso. É normal, incorporação, trabalho mediúnico de entidades. Mas só que nós devemos saber o que estamos fazendo, o que nós estamos incorporando e por que nós estamos incorporando. Porque deve existir um motivo para esta incorporação, esse trabalho mediúnico, porque ninguém vai ficar aí jogando energia fora, principalmente do astral superior ou do astral de luz aí, fora com algo que não leva a lugar nenhum. Quanto tempo perdido as pessoas terão somente pensando que estão incorporadas, mas não estão usando sua personalidade. Porque nós temos a nossa personalidade, que vem conosco de outra vida, que está em nosso subconsciente. O trabalho mediúnico deve ser muito bem cuidado para sabermos com o que energia estamos trabalhando, com o que estamos fazendo conosco e com os espíritos que conosco estão.
Não devemos temer os espíritos, temer a nossa entidade, porque está conosco, está trabalhando conosco. Se estamos esclarecendo aqui hoje é porque pediram. Marinheiro, boiadeiro, são seres que trabalham na evolução, na limpeza do ambiente pesado, porque no mundo espiritual existem ambientes pesados, de seres que sofrem, espíritos sofredores, que não aceitam a transmutação, não aceitam o desencarne, não aceitam que fizeram mal. Para tudo isso existem os boiadeiros, marinheiros, ciganos, toda essa classe de espíritos que trabalham com a evolução do ser humano, dos espíritos, da espécie, e a evolução deles, porque vamos saber que quanto mais nós trabalhamos com o mundo espiritual deles, nós evoluímos ele e nós, porque nós não podemos ficar perdidos no tempo aqui ajudando a nós mesmos ou trabalhando conosco com a nossa personalidade. E os espíritos, às vezes, quando nós fazemos o mal, eles se afastam. Os espíritos de luz que querem a evolução deles. Quando um espírito que está aqui vindo trabalhar quer a sua evolução, ele quer a evolução do seu filho, que é o médium dele ali, que ele escolheu para trabalhar com ele. Então, ele escolheu para trabalhar, então ele quer a evolução. A partir do momento que o médium, ele transforma o seu pensamento pensando neste, ou falando mal do outro, fazendo mal para o outro, as entidades de luz se afastam, porque elas veem que elas somente observam o que as pessoas estão fazendo, os médiuns, com a sua capacidade mediúnica, capacidade que temos de evolução. Então nós, às vezes, então, desta forma, sem conhecimento, ou partimos para um lado mais negativo, o lado negativo vai absorver, vai pegar esses dons mediúnicos para fazer o mal para outra pessoa, porque existe o plasma, ectoplasma, energia cósmica, energia do astral, tudo isso. Então vamos saber usar a nossa inteligência espiritual para o bem, mudar o nosso estágio evolutivo. Sempre as entidades avisam para cuidar de onde vão, aonde estão indo. Não é porque falam, mas é porque todos devem de cuidar do seu espírito, porque se trabalham com entidades, com guias, mentores, não é fora do normal, fora do comum, como as pessoas acham, porque elas põem barreiras em sua vida, em seu lado espiritual, e não conseguem evoluir a sua entidade e a si próprio. Porque os dois estão trabalhando em comum acordo de outra vida para evoluir eles. Quem que vai ficar aqui perder uma vida toda sem poder evoluir? Como neste trabalho aqui que está sendo falado, muitas pessoas estão sendo ajudadas. Esta é uma forma de missão também espiritual, porque estamos esclarecendo que as pessoas devem de cuidar, não fazer mal para outro, aceitar a sua entidade, o seu guia, o seu mentor espiritual da forma que ele é, porque ele está contigo para evoluir. É um espírito, só isso. É um espírito de outro tempo que viveu contigo, que caminhou com você e hoje está tentando reencontrar o tempo antigo e reformar o passado mal feito hoje, para que seja bem feito, ou seja, quebrado essas energias negativas do passado. Por isso que nós devemos entender qual energia estamos trabalhando, que tipo de energia nós estamos tendo dentro de nós. Se é o preto velho, se é o caboclo, se é o erê, se é a criança, se é o cigano, a cigana, o boiadeiro, o marinheiro. Vamos sentir a energia, porque são espíritos. Igual nós. Só que eles estão desencarnados. Não existe diferença. Basta sentir a energia. Quando sentimos a energia, sabemos o que estamos fazendo. Como esta vela está queimando, que é para São Germain, o mestre ascensionado que está transmutando aqui, assim devemos saber mexer com a energia. Existem várias formas de energia, entidades, orixás, seres mentores ascensionados, mestres ascensionados, os
espíritos bem evoluídos, em outros graus de evolução que ajudam aqui. Então todos estão num patamar de evolução, todos estão evoluindo. Então não podemos falar mal de ninguém, de qualquer entidade, porque todos são espíritos, criados pelo Mestre Supremo para que evoluam. Então não devemos falar mal de ninguém, devemos aceitar a todos, desde o mais pequeno até o maior. Um pequenininho lá jogado, devemos aceitar ele e ajudar. Porque ele está perdido, é um espírito, ele é um ser, nós temos dó, porque nós temos muito dó dos espíritos, sempre falamos. Dó, muito dó, porque todos estamos evoluindo. E abandonar não podemos abandonar, devemos ajudar a evoluir. Então ajude. Aprenda que não é fora do normal. Mediunidade é normal, é somente desenvolver a mediunidade. Tomar os seus banhos de ervas. Siga a tua intuição. A vela para o seu anjo da guarda, acenda a sua vela para o anjo da guarda para ter uma luz, porque ali, através dessa vela, você está vendo a sua energia que está sendo equilibrada. É assim que caminha a mediunidade. Muitos fazem um bicho de 7 cabeças, mas cada um caminha conforme a sua evolução. Então, por isso que nós devemos evoluir a entidade que está conosco. Se ela usa muita bebida, fala para ela que não deve de usar, porque não necessita. Se ela fuma muito, diga que não precisa, porque não necessita fumar. Se ela se alimenta com coisas que não pode, plasmas, diz que não precisa, porque não precisa. Porque o espírito não necessita de matéria mais. O espírito já foi. O espírito não necessita de energia, matéria, ou de plasma, cigarro, bebida, éter. Necessita-se para a transmutação e limpeza de miasmas e larvas astrais, mas não que necessite fazer uso daquilo tudo lá. Por isso que falamos então. Esclarecendo sobre marinheiros, boiadeiros, este é uma falange que trabalha com evolução e limpeza do astral negativo pesado. Porque marinheiro já vem na linha do mar. Boiadeiro já vem no laço pegando os espíritos negativos. O marinheiro vem limpando através da linha de Iemanjá. Aquela fase, aquela coisa negativa, a crosta negativa, a crosta que ele limpa. O boiadeiro através do laço, que é um laço, aquele laço é um fio astral que pega o espírito e amarra. Então é assim, amarra para o seu bem, porque leva para um estágio evolutivo, para estudo. Quando nós estudamos, viemos falar hoje então sobre isso, estudamos o lado mediúnico, aprendemos a conviver conosco e com os espíritos. Guias são espíritos, entidades são espíritos. Protetores somente. Isso então é normal. Quando atingimos um grau evolutivo. Mas ainda quando nós acreditamos que damos coisas para espíritos, eles vão fazer para nós, não vão, porque somente atrasarão nossa vida. Então vamos dar o que necessitamos, que é o nosso amor, nosso pensamento positivo, pensar positivo, ajudar eles. A missão das entidades é vir falar com o consulente, ajudar ele na sua evolução, e não para dar o amor, para dar o dinheiro, para dar a coisa que necessita. O espírito vem para ajudar o outro espírito a evoluir, porque está sofrendo o espírito ali. Ele vem ajudar. Ajuda. Entenderam agora? É isto que é a transmutação, a ajuda mútua de espírito para espírito. Que os seres daqui esquecem que são corpos e espírito, porque o corpo vai deixar aqui e vai virar igual as entidades. Quando desencarnar, o corpo vai deixar e virará a entidade guia. Vai vir também aqui buscar ajuda ou ajudar os outros. Compreenderam agora? Então espero que tenham esclarecido um pouco as pessoas. Comente sobre isso, porque falamos, porque temos autorização para falar, porque é necessário aqui nesse planeta, ainda. Infelizmente já era para estar evoluído, mas estão ainda doando as coisas que não necessita para as entidades. Às vezes fazem para si próprio, pensando que estão fazendo para as entidades, fazem para si, com o seu pensamento. Obrigado, paz. Ótimo domingo. Obrigado, tenha luz e caminhos de paz. Esclarecimento, estudo. Assim seja.